Salve galera, seja bem-vindo. Vamos começar nossos estudos aqui em termodinâmica. E para começar, vamos definir logo o que é a termodinâmica. Bem, a termodinâmica, ela se encaixa ali dentro da área da física e também se encaixa em parte da área da química, na parte de físico-química, e é definida como a ciência das transformações de energia. Desde lá do ensino médio, nós aprendemos que energia, ela não pode ser criada e nem destruída. Ela simplesmente se transforma em outro tipo de energia. Então eu tenho energia elétrica se transformando em energia potencial se transformando em energia cinética, e energia cinética se transformando em energia térmica e por aí vai. Existem várias facetas para a energia. E a termodinâmica é a parte da ciência que vai estar estudando essas transformações de energia, como ocorre, por que ocorre, quando ocorre, ok? E vamos começar a falar um pouco sobre o gás perfeito, já nessa primeira aula, para a gente já ter um conteúdo já na primeira aula, que é o seguinte. Quando a gente fala de transformações de energia, a princípio tem alguma substância envolvida. Eu não posso falar de energia e transformações de energia no vácuo, certo? O que tem aqui nesse vácuo de energia? A gente não vai falar nesse contexto, certo? Então a gente vai falar tem que ter um certo material. Em cima desse material que nós vamos definir a ideia de onde existe energia, para onde a energia passa, da onde a energia sai. E a gente começa falando do gás perfeito, que é uma substância utópica. Ela não existe na vida real, mas as definições matemáticas que a gente consegue elaborar em cima do gás perfeito, elas são muito boas para definir um gás real e depois a matéria, e isso vai evoluindo, certo? Se a gente não entender o gás perfeito, praticamente a gente não consegue entender nada da termodinâmica. Bem, o que vem a ser um gás perfeito? Gás perfeito, primeiro, o que é um gás? Gás é uma substância, uma matéria, melhor dizendo. Gás é uma matéria que sempre ocupa todo o espaço que lhe é disponível. Então, se eu tenho um certo recipiente e esse recipiente contém algum gás, o gás ele vai ocupar sempre todo o recipiente. Se de alguma maneira, digamos que eu tenha aqui, ó, isso aqui seja uma parede móvel, ok? E eu tenho aqui o nosso gás. O nosso gás ele vai ser representado por bolinhas, como se fossem bolinhas de gude, são partículas, ok? E aí, no caso, quando eu puxo essa parede móvel, dando mais espaço para o meu gás, o que vai acontecer? Ele vai espalhar, ocupando sempre todo o recipiente. Ele vai espalhar. Então, essa é a ideia de gás. Gás é uma substância, uma matéria, ok? Que vai sempre ocupar todo o espaço que lhe é disponível. E eu posso até mesmo diminuir o espaço dele, ou seja, prensando isso aqui, prensando essa parede, reduzindo o espaço que ele tem, certo? Deixando ele aqui, ó, comprimido. Isso aqui vai ser o nosso gás. Essa é a nossa ideia de gás. E o que vem a ser um gás perfeito? Um gás perfeito, ele vai ser dado por essas bolinhas. Isso aqui vão ser partículas. A ideia de um gás perfeito é que as partículas, elas podem bater uma nas outras, mas vão ser como se fossem colisões elásticas, ou seja, vão conservar energia cinética, vão ser colisões e elas não vão interagir uma com a outra a não ser por meio de colisão. Como assim? Na prática, por exemplo, se eu tiver duas moléculas de água, eu tenho uma molécula de água aqui, certo? E tem uma outra molécula de água aqui, qualquer. Quando eu aproximo duas moléculas de água, antes mesmo de elas colidirem, elas já vão começar a interagir devido ao polo, né? Ao dipolo formado na molécula de água. Elas já vão fazer uma interação de dipolo ali, certo? No caso de um gás perfeito, a ideia é que a minha substância contida aqui dentro, ela é formada por partículas, ok? Que não tem polarização, não tem nada. São simplesmente como se fossem bolinhas que colidem uma com as outras e essa é a única forma de interação. Vai ser as colisões, correto? Dentro de gás perfeito, a gente vai começar a definir o que é um estado físico. E a gente começa aqui, ó. Agora começa a nossa matéria, entendendo que é um gás perfeito. Agora começa a nossa matéria, onde a gente define o que é um estado físico. E não podemos confundir estado físico com estado da matéria. São coisas diferentes, ok? Estado da matéria
é aqueles estados que nós já conhecemos, sólido, líquido, gasoso, plasma. Quando eu falo de estado físico, o estado físico é aquilo que vai definir as propriedades, ok, de um certo material, de uma certa substância. Isso vai ser o estado físico, ok? Por exemplo, eu tenho aqui duas substâncias que até então a sua composição molecular é idêntica. Pode ser aqui gelo e água, certo? Aqui claramente nós temos que o gelo e a água, eles têm estados da matéria, então estados da matéria diferentes. O gelo está no sólido, a água aqui, água líquida, né? Já está, como o próprio nome diz, está no líquido. Só que o estado físico, ele não está associado ao aspecto visual, certo? Para a gente definir um estado físico, nós precisamos definir 4 grandezas. E essas 4 grandezas são as 4 grandezas bases da termodinâmica, certo? Vai ser o número de mols, que é a quantidade de matéria. Colocar, acho que eu escrevi muito grande, vou colocar assim, quantimatéria, quantidade de matéria. A outra grandeza que vai definir um estado físico vai ser a pressão, ok? A outra grandeza que vai definir o estado físico vai ser o volume. E por fim, volume. E por fim, a temperatura. Temperatura. Vai ser sempre um Nzinho minúsculo, quantidade de matéria. A pressão varia, tem gente que escreve com P maiúsculo, outros com P minúsculo, não importa. Volume V, temperatura T, certo? N, quantidade de matéria, vai remeter àquele número de Avogadro e tudo mais, e a gente não vai falar disso agora, porque é relativamente simples entender o que é a quantidade de matéria. Mas a ideia é a gente estar interpretando duas grandezas aqui que têm significados muito importantes na hora de nós fazermos nossas contas e chegarmos a deduções de algumas leis e equações. Que vai ser o seguinte, o volume, todo mundo entende o que é. Está associado ao espaço ocupado pela minha substância. Agora, o que é a pressão e o que é a temperatura? Essas são duas coisas que dentro da termodinâmica elas vão dar ideia, vão trazer uma interpretação super legal do que é pressão, que é a temperatura. A gente entende mais ou menos o que é pressão, mas não entende sua origem. Por que a pressão aumenta quando a temperatura aumenta? Por que a panela de pressão lá dá pressão e eu não consigo abrir a tampa? Isso tudo vai ser abordado aqui dentro da nossa termodinâmica. Para a gente já iniciar, dentro aqui, gás perfeito, estados físicos vão ser definidos por essas 4 grandezas, ok? Então, se eu defino essas 4 grandezas, eu defino o estado físico, eu posso ter dois materiais. Aqui, por exemplo, eu estou com gelo, eu posso ter duas substâncias idênticas, água e água, ok? Só que eu tenho que analisar a quantidade de matéria, a pressão a qual elas estão sujeitas, o volume e a temperatura. Se alguma dessas coisas forem diferentes, eu não posso dizer que essas substâncias estão no mesmo estado físico, porque a partir do momento que eu mudo a temperatura, eu posso mudar o seu coeficiente de absorção, eu posso mudar a sua condutibilidade, eu posso mudar N propriedades do material. Se eu mudar a temperatura, se eu mudar a pressão, se eu mudar a quantidade de matéria, isso tudo vai influenciar. Então essas 4 grandezas juntas, ok, vão definir o estado físico. E mesmo que eu tenha substâncias muito parecidas, qualquer variação nessas coisas aqui podem mudar completamente as propriedades de substâncias que até então visualmente são muito parecidas, tá? Aí no caso da quantidade de matéria, visualmente dá para ver o que é cada um, certo? Se é sólido, líquido ou gasoso. Então vamos lá. Agora, a nossa missão, entendendo que é um estado físico que vai ser definido por essas grandezas, a gente tem que entender a ideia, ok? A mecânica, a física por trás de cada grandeza. Quantidade de matéria não é necessário falar, é só quantidade de matéria, a quantidade que você tem de um certo material medido em moléculas, átomos ou coisas do tipo, certo?
Pressão é o que vai ser o alvo do nosso estudo agora. Volume, espaço ocupado, temperatura também vai ser alvo do nosso estudo. Vamos começar por pressão. O que é a pressão? Na prática, o que a gente tem que ter em mente, que a gente não pode esquecer? Pressão, ela tem uma fórmula dentro da física que é dado o seguinte: pressão é igual a força sobre área. Tá? Essa é a fórmula fundamental da pressão, certo? O que vem a ser a pressão? É como se tivesse uma força que esmaga as coisas, que empurra, que aperta as coisas de modo geral. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma bola de futebol, eu tenho aqui uma bola de futebol cheia, o que eu posso dizer? Não vou colocar uma bola de futebol, vou colocar uma bexiga dessas de festa, ok? O que eu posso dizer com relação à pressão em cima dessa bexiga? Pressão é uma força que esmaga. Nós estamos sujeitos a uma pressão. Mas por que nós estamos sujeitos a uma pressão? Se alguém colocar 50 quilos em cima da minha cabeça, isso vai me apertar, não vai? E se alguém colocar mais massa, mais 30, mais 40 quilos em cima, isso vai me apertar cada vez mais. E eu vou sentir essa força me pressionando, me apertando, ok? Aí você pode falar, Jackson, ok, entendi esse negócio de apertar e pressionar. Mas por que nós estamos sob uma pressão? Porque em cima da nossa cabeça tem uma quantidade absurda de ar. E esse ar está pesando sobre a gente, está nos pressionando em todas as direções. Isso é a pressão atmosférica que nós estamos sujeitos a uma pressão, ok? Tanto que se a gente tirasse todo esse ar de cima da nossa cabeça, aí a gente ia sofrer com o problema da ausência dessa pressão que eu vou falar mais pra frente. Mas a ideia é a seguinte: pressão é uma força que vai tentar esmagar o objeto. Ela está associada a uma força. E aí, essa pressão que pode estar associada ao ar em volta, tudo que está acontecendo aqui em volta, aqui pressionando o objeto, ela deveria apertar esse objeto até ele ser esmagado. Mas, de fato, uma bexiga ela não está sendo esmagada. Por quê? Porque dentro da bexiga também tem uma pressão resistindo, ok? Essa pressão resistindo a pressão externa faz com que as paredes aqui da bexiga fiquem estáticas, não se movam. Agora, o que acontece se você tirar o ar daqui de dentro? Você tirar o ar daqui de dentro vai diminuir a pressão de dentro, e aí a pressão de fora vai fazer o quê? Vai diminuir o tamanho da bexiga, certo? Não é que você tira o ar que a bexiga muda de tamanho. Na verdade, ela muda de tamanho por causa da pressão externa que faz ela reduzir o tamanho dela. Agora, o que é bem curioso? Se você pegar uma bexiga, encher ela só um pouquinho, e dar um nó. Aí você coloca ela dentro de uma bomba, dentro de um recipiente, ok? Que é uma bomba de vácuo. Tá aqui a nossa bexiga pequenininha. E aí, no caso, aqui tá, ela tem a pressão interna dela, que é uma força que faz com que ela seja... que ela tente expandir a pressão interna, e a pressão externa vai ser uma força que tenta comprimir. Vou mudar as cores aqui. A pressão externa seria como se fosse uma força que tenta comprimir a nossa bexiga, certo? E aí o que acontece é o seguinte: se eu ligo esse recipiente aqui a uma bomba de vácuo, a bomba de vácuo ela é capaz de tirar o ar daqui de dentro. Conforme ela vai tirando o ar daqui de dentro, o que vai acontecendo? A pressão, a quantidade de ar que estava ali para esmagar esse objeto, ele vai sumindo. Nisso que ele vai sumindo, nisso que você vai diminuindo a pressão aqui, tirando esse ar daqui do recipiente, essa interna, ela não deixa de existir, ela começa a ganhar força. Ela começa a ganhar espaço. E aí ela faz a bexiga aumentar de tamanho. Por quê? Você colocou ar ali dentro da bexiga? Não. Você simplesmente deu a liberdade para essa pressão interna expandir. Então, na prática, nós seres humanos, por exemplo, nós estamos sendo esmagados
por essa pressão que, no caso, está associada à quantidade de ar em cima da nossa cabeça, certo? Mas, da mesma maneira que nós estamos sendo esmagados, o nosso corpo ele tem uma força contrária evitando essa pressão que tenta nos esmagar. Tem uma situação curiosa que existem alguns peixes que eles estão sujeitos a uma pressão muito maior do que nós seres humanos estamos acostumados. Então, se a gente pegar e mergulhar, tem aqui ó, água, e aqui está a gente bem acima da água do nível do mar, ok? Quando nós estamos aqui na praia, a quantidade de ar sobre nossa cabeça é o que determina a pressão, que vai ser toda uma atmosfera. Quando a gente mergulha, a coisa muda de situação, porque além da quantidade de ar sobre nossa cabeça, existe uma quantidade de água. E essa água também pesa. Então, à medida que você vai mergulhando, a pressão, as coisas sobre você tentando te esmagar, aumenta. E nós sentimos isso. Nós sentimos nosso corpo sendo apertado de todos os lados. Ok? Existem alguns peixes que estão acostumados a viver a uma pressão muito grande. Muito grande. E aí, quando você está aqui no seu barquinho e pesca um peixe desse, se você puxar ele muito rápido, o que acontece é o seguinte, se ele está sujeito a uma pressão muito grande, a ter uma força muito grande tentando esmagar ele, dentro dele tem uma força muito grande evitando esse esmagamento, vamos colocar dessa maneira. A pressão interna dele é muito grande. E para ele que está acostumado a essa profundidade, não sente diferença alguma. Por quê? Se você está sendo pressionado com uma força muito grande, mas o seu corpo faz essa força muito grande no sentido contrário, para você não está acontecendo nada. Para a gente aqui, a gente está sendo pressionado por uma força absurda de pressão. Mas a gente não está nem aí porque o nosso corpo aguenta isso, ok? A mesma coisa o peixe. Então ele tem uma pressão absurda, evitando, interna, né? Evitando com que ele seja apertado. Só que quando você pega o peixe e puxa ele muito rápido para a superfície, a pressão externa que faz ele, que tenta esmagar ele, diminui muito quando ele sai da água. E o corpo dele não está acostumado com aquela ausência, ele está acostumado a ser apertado. Se ele está acostumado a ser apertado e o corpo dele faz uma força absurda para evitar esse aperto, se você tirar o aperto, o corpo dele simplesmente explode por causa da pressão interna que é muito grande. E isso acontece com alguns peixes, tá? Essa questão da pressão, tá bom? Eu vou encerrar essa aula aqui, onde eu mais ou menos dei a ideia do que é uma pressão. E na próxima aula a gente vai discutir o que dá origem à pressão na prática, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. Valeu!